Fala pessoal, beleza? Bem-vindos aí a mais um exercício de Python aqui no canal, beleza? Então vamos lá, esse exercício aqui eu vou dar uma lida porque ele é bem tranquilo, é bem pequeno, né, de se ler aqui. Então faça um programa que leia um arquivo de texto contendo uma lista de endereços IP e gere outro arquivo contendo um relatório dos endereços IP válidos e inválidos. Arquivo de entrada possui o seguinte formato, então vai ser um arquivo assim, só com os endereços em linha, né? E o arquivo de saída ele vai possuir o seguinte formato, aí vai estar aqui endereços válidos e endereços inválidos, tá? Para esse exercício eu vou considerar o seguinte, cara, eu não vou ficar verificando a situação de faixas válidas e inválidas de IP, tipo, sei lá, não vou ficar verificando nada disso. Eu vou verificar apenas o seguinte, se cada bloco desse aqui, ó, tá vendo, são 4 blocos, então o IP ele tem que ter esses 4 blocos separados por ponto, né? Então eu vou verificar se tem 4 blocos, tá? E vou verificar se cada bloco desse, o número que está aqui está entre 0 e 255, tá? Porque o IP ele tem 4 blocos e geralmente vai ser entre 0 e 255. Então, se eu tiver, por exemplo, um número fora de 255, igual esse aqui, ó, 257, isso aqui é inválido, não pode ser um IP. 345, pô, isso aqui vai ser inválido, não pode ser um IP. 256 também, tá? Então, eu vou utilizar um arquivo que já está aqui, deixa eu até fechar esse aqui, vou utilizar um arquivo que já está aqui, ó, endereços, e são os mesmos IPs que estão aqui, tá? É um arquivo txt, endereços.txt, e ele tem que ser colocado dessa forma aqui. Um endereço, aí você dá um enterzinho aí para pular a linha, e o outro endereço eu botei exatamente o mesmo para a gente ter como conferir depois se vai sair exatamente como está aqui, ó, tá? Beleza, vou fechar até esse arquivo aqui txt e vou aumentar aqui para vocês verem mais uma coisa. O endereço, deixa eu até excluir esse endereço IP aqui, que era um teste que eu estava fazendo. Os endereços, né, endereços.txt, eles estão na mesma pasta do arquivo exercício 14, que é o que eu estou utilizando aqui, tá? Isso é importante a gente saber também. Beleza, agora, se você quiser, você pausa o vídeo, tenta fazer do teu jeito, e depois eu volto aqui. A ideia, a intenção desse vídeo é justamente... depois eu volto não, eu vou continuar, né? Você que vai voltar aqui para poder assistir como eu fiz. A ideia desse vídeo é trabalhar com arquivos, tá? O principal objetivo aqui é trabalhar com arquivos. Como você vai verificar esses IPs, se são válidos ou inválidos e tal, isso é uma outra história, a gente vai fazer aqui, mas me perdoem se eu estiver cometendo alguma gafe, porque eu não sou de redes também, não tem nada a ver, eu não gosto muito de hardware e tal, então pode ser que eu esteja cometendo alguma gafe em relação à verificação desses IPs. E aí, a ideia aqui principal é trabalhar com arquivos, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é essa funçãozinha para verificar se o arquivo, se o endereço é válido ou não, tá? Eu vou criar uma função, deixa eu separar bem aqui do comentário. Eu vou criar uma função, né, que ela vai fazer o seguinte, né, eu vou chamar de endereço válido. Puxa, meu teclado ainda está com problema, né? Eu estou gravando no mesmo dia da aula de semana passada, então, ó, 21 de abril, e ainda não troquei, né? Mas eu vou comprar um teclado novo, vou comprar um mecânico, um teclado mecânico, vai ficar maneirinho. E aí, esse endereço válido, tá? Ele vai receber um endereço IP. Beleza. Essa função aqui, endereço válido, vai receber um endereço IP, para verificar se ela é válida ou não, beleza? Primeira coisa aqui que eu vou fazer é criar uma variável chamada val, de válido, né, de validade, e vou passar true para ela. Então, a ideia vai ser a seguinte, né, eu vou retornar no final esse val, eu vou aqui, ó, retornar no final da função, eu vou retornar val, tá? A ideia eu vou fazer a verificação. Se por um acaso for válido, né, eu vou retornar val, né, que por padrão já é true. Se por um acaso for inválido, eu vou retornar val, e aí vai ser false, tá? Ou seja, essa função ela vai ser uma função que vai retornar verdadeiro ou falso.
você vai passar o endereço IP e ela vai retornar verdadeiro ou falso. Se for válido, verdadeiro. Se for inválido, vai retornar falso. Beleza. Que eu vou fazer aqui? Eu vou separar primeiro esse endereço por bloco. Esse endereço, o endereço geralmente quando você recebe dessa maneira aqui. 4 blocos separado por ponto. Beleza. E aí eu vou fazer como? Eu vou separar como? Eu sei que é uma string, até porque tem ponto ali, tem 4 pontos aqui. Se fosse um float seria um ponto só, se fosse inteiro não teria ponto nenhum, então é uma string. Beleza? Tem que ser passado como string, na verdade. Então eu vou fazer assim, blocos, endereço, tá? Eu vou entrar depois na parte de arquivo, de como abrir e fechar arquivo e tal. Eu não lembro se lá no curso completo de Python, eu acho que na verdade a gente estudou sim, sobre trabalhar com arquivo, eu acho que tem uma aula lá sim que fala sobre isso, mas de qualquer maneira eu vou relembrar aqui, tá? E beleza, endereço IP. E como que eu vou... Peraí, endereço IP, beleza. E como que eu vou fazer para separar por bloco aqui? Tá, eu quero os números, eu quero só os bloquinhos aqui, ó. Eu quero 192, eu quero 168, eu quero 0, eu quero 256 separado. Para quê? Porque eu vou verificar, como eu falei, se é menor que 0 ou se é maior que 255, porque se for, ele vai ser inválido. Então, para eu fazer isso, para eu separar, eu preciso usar um método chamado split, tá? E eu passo dentro de split o que eu quero utilizar como separador. Então, eu coloquei aqui, entre aspas, um ponto. Porque eu estou dizendo para split que eu quero que separe através do ponto. Ou seja, 192 tem um ponto aqui, beleza. Então eu vou pegar o que está depois do ponto, vai ser um outro elemento, o que está depois do ponto vai ser outro e por aí vai. E aí ele vai transformar isso aqui numa lista. Então eu vou ter aqui blocos, vai ser uma lista com esses bloquinhos separados, beleza? Nós podemos até verificar isso. Eu vou fazer um print aqui só para a gente verificar. E vou colocar aqui blocos, tá? Vou printar blocos. E não vou retornar nada por enquanto, Vou comentar só para a gente ver aquilo ali. Vou comentar isso aqui também. Beleza. E aí eu vou chamar essa função aqui, endereço. Só para a gente ver se essa separação está funcionando. Endereço válido. E aqui eu vou passar um endereço qualquer em formato de string, tá? Vou passar aqui 192.168.0.254, beleza? Vou executar e ele me trouxe aqui, ó. Ele me trouxe uma lista separado aqui, 192.168.0.254. Exatamente isso que eu quero, beleza? Feito isso, eu vou apagar isso aqui, tá? Vou tirar o comentário, vou descomentar, não sei nem se essa palavra existe. Vou tirar esse print daqui e continuar aqui a minha funçãozinha, tá? Agora o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou verificar se, if, eu vou verificar se o bloco tem o tamanho de, são 4 elementos ali, 4 números diferentes. Então vou pegar aqui len blocos, e vou verificar se ele, é diferente de 4, tá? Se for diferente de 4, eu já vou colocar aqui um false aqui para o val, porque o IP tem que ter 4. Aqui é false, E aí ele já vai retornar false aqui, beleza. Uma coisa a gente já verificou. Preciso de um else, alguma coisa? Não, não preciso. Mas já posso. Eu poderia colocar um else aqui e fazer a outra verificação aqui dentro do else, mas eu não preciso, até porque se ele não for diferente de 4, ele já vai pular esse if aqui, ele nem vai entrar nesse if, não vai precisar fazer nada disso. Tá? Agora eu vou fazer uma outra verificação. Eu vou fazer uma verificação em cada bloco desse. Tá? Se eu vou fazer em cada bloco, eu vou precisar de um for. Então for,
E aí esse for eu vou passar da seguinte maneira, eu vou passar i, né, que vai ser um iterador ali, né, vai ser um número, em range, beleza? E aqui eu vou passar o 0, né, vai ser o inicial, e len blocos, né? Por que isso? Eu vou 2 pontos, e aí eu vou explicar agora o porquê. Eu vou passar elemento a elemento, né? Então eu vou pegar aqui blocos na casa 0, depois blocos na casa 1, blocos na casa 2. Por isso que a gente faz isso aqui. O i, na primeira repetição vai ser o 0, na segunda vai ser o 1, depois o 2, até terminar, até o 4, né? Na verdade até o 3, porque o range pega do número que a gente coloca aqui até o número anterior que a gente coloca aqui. Como aqui é 4, ele vai pegar de 0 a 3 e é exatamente as posições do nosso bloco, né? Se eu tenho 4 elementos aqui, eu vou ter um elemento na posição 0, o outro no 1, no 2 e no 3. Então, beleza. For, aí eu vou fazer a verificação da seguinte forma. Eu vou fazer isso aqui, ó, if int. Para que int? Porque eu tenho uma string e eu não quero uma string. Eu quero, nesse momento aqui, apenas nesse momento, para eu poder verificar se é maior ou menor que 0 e 255, eu preciso de um inteiro, beleza? Então eu vou transformar esse elemento de blocos para inteiro. E aí eu vou passar assim, ó, blocos na posição i, que vai depender da repetição que está aqui. Eu quero saber se ele é menor que 0, tá? Se ele for menor que 0, ele já vai estar errado. Se ele é menor que 0, ou seja, or, se, novamente, blocos na posição i é maior que 255. Beleza? Se isso aqui acontecer, significa que o meu val, né, o meu valor vai ser false. E olha só que interessante, eu não preciso, como eu estou passando apenas o false, ou seja, se eu passar aqui o false, o val já vai ser false. Então mesmo que eu passe aqui e aqui no for ele não entre jamais nesse if, ele já vai ser false. E eu já vou retornar false. Se ele não passar aqui, entrar no for, e aí vamos dizer que só um elemento desse blocos aqui, ele vai passar bloco na posição 0, 1, 2 e 3. Digamos que só o que está na posição 2 seja false. Não tem problema, ele vai colocar o false aqui. E aí a gente vai retornar false. Porém, digamos que ele não passe aqui, porque beleza, tem 4. E quando ele entrar no for, o da posição 0 esteja ok, esteja entre 0 e 255. O da posição 1, 2 e 3 também estejam ok. Ele não vai entrar nesse if, beleza? Ou seja, ele não vai passar false em momento algum. E nós já setamos, nós já configuramos o val aqui, nós já atribuímos ao val o valor de true. E aí quando eu retornar aqui, se ele não passou false em momento algum e ele foi inicializado com true, nós vamos retornar true. Ou seja, dessa forma nós vamos conseguir validar o endereço. Nós vamos ver se o endereço que foi passado ele é válido ou não, levando em consideração apenas essas condições que nós colocamos aqui. Para o nosso exercício, isso já vai ser suficiente, beleza? Hope, beleza? Interrompi o vídeo aqui, foi mal, beleza? Mas foi por uma boa causa. Eu vim pedir para você aqui, primeiramente, né, aquele like maroto, aquele like bonitão, para a gente poder sair aqui, ó, começar a entrar num número de like maneiro aí do canal, para a gente poder ganhar relevância aí no YouTube, tá? Se inscreve no canal, cara, se inscreve aí se você não for inscrito ainda, a gente precisa aí de você. Compartilha aí o canal naquele grupo de faculdade, compartilha no Facebook, compartilha onde você puder compartilhar, beleza? Mas o que eu vim aqui realmente trazer para vocês foi isso aqui, ó. Seja membro, é um botãozinho novo, beleza? Vou clicar aqui, cara, ajuda o canal aí porque já estou muito tempo batalhando, trazendo muita coisa para vocês aí e eu tenho certeza que tem muita gente querendo ajudar, não sabe como, e essa aqui vai ser uma forma muito bacana de ajudar, tá? Só isso aqui, ó, R$ 4,99 por mês, tá? E simples, você vai clicar aqui no Seja Membro, o pagamento vai ser recorrente, tá? Vai ser, como eu falei, vai ser por mês, R$ 5,00 por mês, vai poder cancelar quando você quiser. E é o seguinte, você sendo membro, você vai ganhar esses benefícios aqui. Primeiro, selo de fidelidade. Você vai ganhar esse selinho aqui do lado do seu nome quando você for comentar alguma coisa, ó, nome em comentários e no chat ao vivo. Você vai ganhar esse selo aqui,
vai aparecer ali, todo mundo vai saber que você é membro do canal. Logo, você vai também receber exclusividade em relação aos outros. Se você tiver esse selo, eu vou dar prioridade de resposta nos comentários, beleza? E tem esses emojis aqui também, cara, para você poder usar em comentários e chat ao vivo também. Isso aqui eu acho que é o mais legal, ó, vídeos exclusivos para membros. Então, vão ter vídeos exclusivos, tá? Esses vídeos, como que eles serão? Em princípio, o que está na minha cabeça nesse momento é começar a jogar esses exercícios de Python somente para membros, tá? Pode ser que não, pode ser que eu mantenha os exercícios de Python para todo mundo e leve um outro tipo de vídeo, um outro formato para dentro dessa área de membros, que vai ser um formato ali mais descontraído, talvez um formato um pouco mais informal, para mostrar os bastidores e tudo mais, para vocês verem, sem muita edição, só trocar uma ideia, fazer um chat ao vivo com vocês de vez em quando e tudo mais. Pode ser que eu faça isso, tá? Mas a ideia é ajudar o canal, então R$ 4,99 por mês, tenho certeza que não vai pesar tanto para você se você levar em consideração tudo que eu tenho trazido aí para dentro do YouTube, beleza? Vou fechar aqui e é isso aí, pessoal. Conto com você e bora pro vídeo. Agora vamos para a parte lá dos arquivos. Então vamos lá. Primeiro, né, nós vamos criar um arquivo com endereços válidos e inválidos. Então eu vou criar aqui uma variável que na verdade, não, as duas variáveis, né, que na verdade serão duas listas, né? Endereços certos, vai inicializar com uma lista vazia, e os endereços errados. Tentando fazer de forma bem didática, tá? Também inicializar com uma lista vazia. Agora, a questão dos arquivos, né? Primeiro, por que o arquivo ele tem que estar dentro da mesma pasta? Não é que ele tem que estar dentro da mesma pasta. A questão é a seguinte. Digamos que eu tenha... Eu vou criar aqui, eu vou chamar aqui de endereços, tá? Eu posso carregar para dentro dessa variável o meu arquivo aberto. Eu posso fazer assim, ó. Arquivo... Opa, peraí. Posso fazer assim, na verdade. Open... E aqui dentro de Open, eu posso passar o nome do arquivo, endereços, que é o nome que está lá, txt, e o modo dele. Nesse caso aqui é o modo leitura, então eu vou passar o modo R. Tá? O que eu estou fazendo? Eu estou abrindo o arquivo e estou jogando aqui para dentro de endereços. Então, endereços agora contém todo o conteúdo que está em endereços txt. E um detalhe é que aqui, nesse primeiro parâmetro, eu passo apenas o nome porque, justamente, endereços.txt está na mesma pasta. Se endereços.txt estivesse em outra pasta, eu teria que passar aqui todo o caminho, tipo C, // e tal, ou, de repente, o nome lá do teu... Tem que passar todo o caminho do arquivo, beleza? Então, isso daria um trabalhinho, seria meio trabalhoso, não que você não possa fazer, mas é meio trabalhoso, é meio chatinho, então é melhor você sempre colocar na mesma pasta, ou de repente você faz um diretório, vamos supor que você criou o seu programa e tal, você pode criar um diretório dentro daquele mesmo diretório, por exemplo, eu poderia colocar aqui endereços, que seria meu diretório, /, beleza, eu poderia fazer assim, aí eu sei que dentro dessa minha pasta aqui, ó, do meu programa, teria uma pasta endereços e dentro da pasta endereços teria o arquivo. Seria interessante, pode ser interessante também, até para você organizar o seu programa. Mas nesse caso aqui, assim já é o suficiente. Tá? E assim é bem mais fácil do que você colocar um caminho super extenso, beleza? Porém, o que acontece, né? Quando a gente faz dessa forma aqui, depois que você, né, eu vou comentar aqui todo o código do programa, tá? Aí aqui né, acabou o programa e tal. O que eu preciso fazer? Sempre que eu faço dessa forma, né, eu abri o meu arquivo, eu preciso fechar. O arquivo ele fica aberto durante essa execução desse código aqui, ele está aberto, tá? Durante a execução desse código, ele está aberto. E aí, eu preciso no final do programa
fechar, eu preciso fazer assim, ó, endereços, tá? E aqui eu não utilizei o open, então aqui eu vou utilizar o close, beleza? E aí eu vou fechar o arquivo, tá? Isso assim, não é errado. Inclusive, né, lá no curso completo de Python, eu faço dessa maneira. Se eu não me engano, na aula lá que tem de utilizar arquivo, né, abrir e fechar arquivo e tal, eu faço dessa maneira. Mas, quando você faz desse jeito, pode acontecer o seguinte: digamos que durante essa execução aqui, nesse código, né, em que você utilizou o arquivo, digamos que aconteça um erro. E aí você precisa fechar o programa e tal e abrir novamente. O que vai acontecer? O arquivo pode ser, né, não necessariamente vai ficar, mas pode ser que ele permaneça aberto, tá? Justamente porque ele não chegou nessa linha aqui. Se ele não chegou nessa linha de código, ele vai permanecer aberto. E aí, isso pode gerar um estressezinho, né? Porque o arquivo vai permanecer aberto e logo você não vai conseguir fazer alterações nele e tudo mais. A gente sabe disso, né? No Windows, por exemplo, a gente sabe, quando você tem um arquivo aberto em algum outro lugar, você não consegue, por exemplo, excluir o arquivo, você tem uma certa dificuldade. Então, existe uma estrutura para facilitar isso, tá? Que é a estrutura do if. Como é que funciona, né, o if? Dessa forma aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Esse open a gente vai utilizar dessa seguinte forma aqui, ó. O if. Opa! O if. É assim. O if open, né? Então, essa estrutura aqui, a gente dá dois pontos e aí escreve o código embaixo, igual todas as outras estruturas, igual for, if, while e tudo mais. Nós fazemos dessa forma aqui, indentado, né? Não podemos esquecer da indentação. E aí, essa estrutura ela permite o seguinte, que o nosso arquivo ele seja aberto e ao mesmo tempo ele seja, na verdade faltou uma coisinha aqui, faltou um as, e aí um nome, você dá um nome para esse arquivo, tá? Vou colocar aqui arquivo mesmo, beleza? Na verdade eu vou botar um nome direitinho aqui, vou botar endereços. Endereços. Vou botar arquivo mesmo, tá? Desculpa aí, sou meio indeciso. Beleza, o que significa isso? Que eu estou abrindo esse arquivo como arquivo, tá? Beleza. E como eu estou utilizando essa estrutura do if, ele vai fazer o seguinte, depois que eu terminar de utilizar o arquivo, ele vai fazer um fechamento automático, tá? Então as chances de acontecer aquele problema de não fechar o arquivo se der algum erro, alguma coisa do tipo, as chances são muito pequenas, porque ele faz um fechamento automático, beleza? Então aquilo ali provavelmente não vai acontecer. Beleza, dito isso, né, agora nós vamos explicar também a questão aqui do método, tá? A questão aqui do modo, né? Na verdade é o modo. O que acontece? Nós temos aqui o nome do arquivo como primeiro parâmetro. O segundo parâmetro desse open é o modo que nós vamos utilizar. Se vai ser de leitura, se vai ser de escrita, beleza? Então vamos lá. O R, ele é igual... Isso aqui não é código, tá? Só estou explicando para vocês. O R é igual a leitura, que é igual a read. Deixa eu até fazer diferente, fazer assim, ó. Read, que significa leitura. O W, ele vai ser igual a escrita, né? Vai ser igual a write, que vai ser a escrita. E temos o A, que vai ser igual a append, que é a mesma coisa que adicionar. Beleza. Dito isso, o que acontece? Se eu quero abrir o arquivo e eu quero apenas ler o que tem nele, eu vou utilizar o R, beleza? O modo R. Se eu quero escrever nele, eu vou utilizar o W. Agora tem um detalhe aqui. O A, se eu utilizar o A, ele também vai escrever no arquivo. A diferença é, se eu utilizar o W, ele vai substituir... Abrir o arquivo, tá?
E aí tudo que eu escrever aqui no código, ele vai substituir, né, tudo que eu jogar para dentro do código, ele vai substituir através do método write. Então, se eu fizer isso aqui, ó, arquivo write, ele vai substituir, né, alguma coisa. Ele vai substituir tudo que tem em arquivo por isso aqui, por esse texto, alguma coisa. Tá? Agora, se eu colocar aqui, isso com W, se eu colocar aqui o A, ele não vai substituir. Ele vai apenas adicionar esse alguma coisa aqui. Tá? E ele vai adicionar na mesma linha, ele vai adicionar onde terminou ali a sua escrita, os seus caracteres. Para você adicionar na linha seguinte, você tem que fazer um /n aqui que a gente já conhece, né? Um contra/n. O contra/n nada mais é do que um pular linha, é um enter, ele representa o enter. Tá? Ou seja, eu preciso saber exatamente o que eu vou utilizar aqui. Tá? Se eu abrir o arquivo e já tenho conteúdo nele e quero apenas adicionar, eu utilizo o A. Se eu abrir o arquivo e quero escrever nele e substituir tudo que já está lá, eu utilizo o W. Se eu abrir o arquivo e eu quero apenas ler, eu utilizo o R. Beleza? Beleza, dito isso, volto aqui, ó. Aqui vai ser um R. E aqui... E tanto o W quanto o A, para eu poder escrever, é o método write. Beleza? Beleza, dito isso, vamos aqui para o R. Tá? Aqui no R, eu tenho também os métodos de leitura. Eu tenho o arquivo.read. Arquivo, na verdade, é o nome daqui, tá? Que eu dei aqui. O .read é o método. Se eu fizer isso aqui, jogar, por exemplo, para dentro de... vou botar aqui. Enderecos. O que ele vai fazer? Ele vai ler todo o arquivo e do jeito que ele está, ele vai jogar para dentro de endereços como um texto único. Posso até fazer um print para a gente ver. Print enderecos. Beleza. Pronto, eu dei o Enter aqui e ele printou. Claro, ficou exatamente do mesmo jeito, né? Porque ele apenas pegou o texto e jogou aqui como um texto único. Então ele printou exatamente o que está lá dentro do arquivo. Agora, se eu fizer o readlines, ele vai ler linha a linha. Ele vai pegar linha a linha e vai jogar para dentro de endereços. E aí, o que vai acontecer? Ele vai transformar endereços em uma lista, onde cada elemento da lista é uma linha desse arquivo. Vamos ver? Olha só que legal. Cada elemento é uma linha. E ele pegou até o /n. O contra/n nada mais é do que o enter, que é o pular linha. Foi bom a gente fazer isso aqui porque a gente acaba lembrando de uma coisa. Eu preciso, antes de pegar esse elemento, eliminar esse contra/n. Porque o endereço de IP só vai até o número, né? Até o último número ali. Ele não pega esse contra/n. Se eu deixar esse contra/n aqui, na nossa funçãozinha de verificar se é ou não válido o IP, ele vai dar erro, né? Porque vai entrar o contra/n, e aí quando for transformar para inteiro, ele não vai entender e vai dar erro. Beleza, então eu preciso eliminar o contra/n. Tá. Isso aqui, essa linha, eu vou deixar exatamente do jeito que está, porque eu realmente quero pegar linha a linha desse meu arquivo, já que o meu arquivo ele me coloca um endereço de IP em cada linha. Eu quero realmente pegar linha a linha do arquivo e transformar numa lista aqui onde cada elemento seja realmente uma linha, né? Seja o endereço do IP. O problema é que eu não quero o contra/n. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um for para a gente eliminar, né, esse contra/n. Vou explicar para vocês já. Calma aí. Range. O teclado deu problema. Vamos lá. Range 0. E o segundo elemento vai ser o len endereços. Beleza. O que eu estou fazendo aqui, né? A mesma coisa que eu fiz lá na função, né? Eu estou pegando aqui o 0 e estou pegando o tamanho de endereços, que vai ser a quantidade ali de endereços que nós temos. E aí ele vai pegar a lista e vai percorrer, né, na posição 0, depois na posição 1, na posição 2. Ele vai percorrer essa lista. E eu vou fazer o seguinte. Por que eu estou fazendo desse jeito? Porque eu quero fazer assim. Eu poderia pegar, né, cada for endereço em endereços, né, pegar endereço em endereço e fazer
mas aí provavelmente vai ter que criar uma outra lista e tal. Na verdade eu quero só fazer isso aqui, ó. Endereços na posição i. Tá? Então, no primeiro for, ele vai pegar o elemento da posição 0, né? O endereço que está na posição 0. E aí o que ele vai fazer? Eu vou substituir endereços na posição i, ou seja, eu estou pegando o mesmo endereço, só que esse endereço que eu estou pegando, ele está com contra/n e eu quero tirar. Aí como é que eu faço isso? Replace, o método replace. E aí o método replace, eu vou colocar dois parâmetros nele aqui, tá? Um vai ser o elemento que eu quero tirar, então eu quero tirar isso aqui. E o segundo parâmetro vai ser o que eu quero colocar no lugar, eu vou substituir por um nada, beleza? Aí eu coloco uma string assim, sem nada. Ou seja, ele vai pegar o valor que está nessa posição e vai substituir o contra/n por nada. E aí ele vai jogar isso aqui para dentro da mesma posição. Tá? Por isso que eu fiz desse jeito aqui. Ó. Que aí ele vai percorrer a posição 0, depois 1, depois 2, depois 3 e aí por aí vai, independente da quantidade de linha que tiver. Beleza? Dessa forma, então, eu já tenho eu já tirei então o contra/n. Tá, beleza. Agora eu preciso fazer o seguinte, eu preciso verificar se o endereço é válido ou não, né? Se ele é válido ou não. Se ele for válido, eu vou jogar para dentro de endereços certos, dentro dessa listinha aqui, tá? E se for inválido, eu vou jogar para dentro dessa outra listinha aqui. E aí eu vou fazer um for endereço em endereços. Beleza? Assim ele vai pegar um endereço ele vai pegar todos os elementos, né? Lembrando que eu falo endereços, mas é enderecos, tá? Porque eu não coloco acento nem cedilha, nem nada disso. E aí eu vou fazer aqui um if, onde eu vou chamar aquela função endereço válido, né? Endereço válido, tá aqui. E eu vou passar para essa função o argumento endereco, né? Eu vou passar como argumento endereco. O que vai acontecer aqui? Essa função ela retorna verdadeiro ou falso. E o if só funciona se for verdadeiro aqui esse elemento, correto? Ou seja, ele só vai entrar no if se isso aqui for verdadeiro. Ou seja, a função ela vai verificar o endereço. Se for verdadeiro, a gente vai executar o que está dentro do if. Se for falso, não. Né? A função retorna verdadeiro ou falso. Ou seja, se o endereço for verdadeiro, der verdadeiro aqui, né? Significa que ele é válido. E aí, se ele é válido, eu vou fazer o seguinte: enderecos certos, ponto, append, e aí eu vou jogar para dentro dele endereco, beleza. E aí, basta eu fazer um else, faço a mesma coisa, endereco, só que agora eu faço com enderecos errados. E aí eu faço um append também e jogo endereco, tá? Ou seja, ele sempre vai cair ou numa lista ou na outra, ou na certos ou na errados. Só que ele vai primeiro verificar. Se for certo, ele vai jogar para cá. Se não, ele joga para cá. Pronto. Agora nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos criar um arquivo novo, né, para poder criar esse formato aqui, ó, endereços válidos e inválidos. Beleza. E agora é bem simples, tá? Quando a gente usa a função open, né, para abrir um arquivo, ele faz o seguinte, ele verifica se aquele arquivo existe. Se aquele arquivo não existe, ele cria um arquivo com aquele nome ali, tá? E aí ele faz o modo lá de escrita e tudo mais, né, que a gente vai utilizar agora. Ou seja, eu não preciso criar um arquivo para depois executar aqui no programa, né? Eu posso simplesmente vir aqui, ó, eu não tenho esse arquivo aqui, tá? Eu não tenho esse arquivo. Eu posso simplesmente vir aqui e criar o arquivo do zero, né? Do nada. Então basta eu fazer open, aí eu dou um nome para ele, eu vou chamar de enderecos underline IP, tudo maiúsculo, txt, você coloca aí o nome que você achar melhor, vírgula, tá? E aqui eu vou colocar um modo. O modo é escrita, tá? Ah, mas aí poderia ser o append? Poderia também, eu acredito que sim, tá? Poderia sim, com certeza. Mas
nesse caso aqui, a gente vai só escrever e assim, o que a gente for fazer aqui, o arquivo ainda vai estar aberto, então ele vai escrevendo, tá? Aquela questão de ele substituir o que está escrito lá, é quando o arquivo abre, aí fecha, e aí quando a gente vai abrir de novo, se você utilizar o W, ele vai substituir o que está lá dentro, tá? Nesse caso aqui, a gente vai manter ele aberto e utilizando, tá? Na verdade, a nossa estrutura if vai fazer isso pra gente, né? Deixar ele aberto ali e fechar somente quando a gente sair aqui do código, tá? Beleza. Vou chamar de arquivo também. Opa. E aí, como é que a gente vai fazer aqui? Arquivo, né? Write, ou seja, eu vou escrever nele, né? E aí eu vou escrever aquele primeiro lá, né? Que ele colocou aqui, ó, endereço válido. Vou até copiar aqui. Endereço válido. Do jeito que está ali. Aí um detalhe, né? A gente não pode esquecer, endereço válido, e aí depois vem o quê? Vem o IP, só que vem na linha seguinte. Para pular a linha, eu preciso do nosso *n, beleza? Tá, e aí os endereços de IP, eu vou pegar da seguinte maneira. Eu vou fazer um for. Nesse for eu vou pegar endereco em enderecos certos, porque são só os endereços certos que eu quero, beleza? Porque eu vou fazer endereços válidos. E aqui eu vou fazer o endereco, na verdade eu vou fazer arquivo.write, né? Eu vou escrever no arquivo, e aí eu vou escrever justamente o endereco. Só que aí eu não posso esquecer também do seguinte, o próximo endereco, né, o próximo endereço vai ser na próxima linha, então eu preciso pular a linha. E aí eu vou concatenar. Como isso aqui, esse endereco, ele já é uma string, eu não preciso transformar em string, beleza? Lembrando que a gente está trabalhando com string o tempo inteiro aqui, por mais que seja número. Só aqui, na nossa função, que a gente transforma em número para verificar se é verdadeiro ou não. Beleza. Endereco mais, aí eu faço aqui, ó, nosso *n, tá? Entre aspas. Ou seja, eu estou escrevendo aquele IP certo lá e depois o *n para pular a linha, beleza? E aí eu volto, pego o outro endereço certo, faço a mesma coisa. Beleza. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o arquivo.write e vou escrever aquele negocinho lá, ó, endereços inválidos. Vai acontecer uma coisa aqui, eu vou deixar acontecer para vocês verem. Tá, ó, endereços inválidos. Beleza. E eu vou fazer mais um for para finalizar, tá? E aí eu vou fazer exatamente o que eu fiz lá em cima, só que agora com a lista enderecos errados. Exatamente a mesma coisa. Write, endereco e o *n. Opa. Nosso programinha, ele tá pronto já, tá? Aqui, ó, eu vou até abrir aqui. Tá pronto não, ainda falta um detalhe que eu vou mostrar para vocês. Não tem o arquivo, eu vou executar. Ele criou o arquivo endereços IP. Beleza. Aqui não apareceu nada, porque só apareceu aqui o terminal, mas ele não apareceu nada. Só mostrou essa execução aqui pra gente, tá? Vou até limpar aqui a tela. E vou abrir aqui, ó, o endereços IP. Olha só o problema, né? Deu certo aqui, tá? Mas primeiro que eu vou colocar um *n aqui, um *n antes aqui desse endereço inválido. Esqueci do *n aqui depois, mas esse não é o problema que eu queria mostrar para vocês. O problema é isso aqui, ó. São esses caracteres aqui que aparecem com interrogação. O que significa isso aqui? Caracteres especiais, tá? Por quê? Por padrão, o open, né, essa função open, ela traz os caracteres iguais lá dos Estados Unidos, né, o caractere americano. Então eu preciso dizer para ela, aqui no caso, ó, onde eu vou escrever, né, eu preciso dizer que eu vou utilizar caracteres especiais. Como que eu faço isso? Deixa eu fechar aqui o terminal. Não preciso excluir esse arquivo porque ele vai
escrever em cima, né? Deixa eu primeiro colocar aqui o contra barra N aqui no início e colocar outro aqui no final, tá? Beleza. E aí, por padrão, ele vem com padrão americano. Basta eu colocar aqui um terceiro parâmetro, né? Um terceiro argumento, onde eu vou colocar aqui o seguinte, ó, onde eu vou colocar encoding, beleza? Na verdade, eu não coloco entre aspas, coloco assim, ó, encoding. Aí aqui eu vou passar entre aspas o TF8. O TF8 significa que eu vou utilizar caracteres especiais no padrão português Brasil, beleza? E agora, se eu executar, ele vai escrever no arquivo, eu vou abrir aqui e ele vai estar igualzinho está. Pode até pausar e conferir lá, ó. Vou até botar aqui, ó. Confere aí, você vai ver que ele está igualzinho o do nosso exercício aqui, beleza? Beleza, então agora terminamos aí o nosso exercício. Era só isso, tá? Espero que vocês tenham aprendido bastante nessa aula. E é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos, fiquem todos na paz e até a próxima.